Olá, meus amigos! Sou eu aqui novamente, o professor Gessé Cortez, depois de um período sem aparecer aqui, com vídeos novos. Hoje, janeiro, precisamente, eu nem sei que dia é hoje, velho, estou de férias, dia 11. Dia 11 de janeiro de 2023, vou fazer o vídeo de correção da prova, vídeo de correção não, vídeo de análise, vou fazer uma análise da prova para professores para a querida cidade da prefeitura de Ponta Porã, Eu falo aqui do Mato Grosso do Sul, meus amigos? E a prova FAPEC, que é ou melhor, o Instituto FAPEC, que é um órgão da Universidade Federal aqui do Mato Grosso do Sul, ela promove alguns concursos públicos, sobretudo no interior e sobretudo na capital. E aí, no dia 8 de janeiro, agora, que foi domingo passado, ocorreu o concurso lá na cidade de Ponta Porã, promovida pela banca FAPEC. Esse concurso em especial foi apenas para professores e cargos afins, tá? Então, eu vou fazer uma análise aqui da prova de professores, tá? Que foi que chegou em minhas mãos, tá bom? E brevemente, o novo concurso público lá em Ponta Porã, se não me engano, as inscrições ainda estão abertas, tá? Mas aí para os demais cargos, Aí é só olhar o edital lá na FAPEC, é fácil, Vai lá em FAPEC, editais, e aí ele já abre lá o concurso para Ponta Porã, que se não me engano ainda as inscrições estão abertas, não mais para a prova de professores, mas para a prova de outros cargos, Para a prefeitura de Ponta Porã. Um abraço aos meus irmãos de Ponta Porã. Vou fazer essa análise da prova, até porque, se a gente, que é sul-mato-grossense, não fizer esse tipo de trabalho, ninguém vai fazer, Então, vou promover aqui a análise da prova, fazer alguns tópicos, tal, aí você vai poder analisar aquilo que você acertou, aquilo que você errou. Antes, porém, 2 avisos. Primeiro, claro, contribua com o canal, vai aparecer aqui do meu lado um QR Code, Faça uma contribuição de qualquer valor. É você que financia o Gramática Descomplicada. Se você quiser que eu ainda continue promovendo esse tipo de conteúdo aqui no YouTube, é fácil. É só fazer uma contribuição e aí a gente vai dar continuidade aí à vida, cara? Nesse mundo do concurso público, esse ano que muitas provas se aproximam, Muito bem. Então, faça uma contribuição do canal. Outra coisa, muito importante. Eu falo aqui do dia 11, dia 17, agora, terça-feira, noturno, eu vou fazer a minha aula inaugural do meu curso Gramática Descomplicada, um curso 100% online, transmitido por plataforma, o Meet, escolhi o Meet, As aulas são gravadas e disponibilizadas, em plataforma específica, para você não perder nada do curso. Tal dia, terça-feira, eu tenho compromisso, não vou poder. Pode sim. A aula é gravada, disponibilizada. Professor, é só uma semana? Não, fica disponível 1 ano para você. O curso é de duração de 1 ano, para que a gente possa ver vários tópicos gramaticais e para você ficar constantemente estudando língua portuguesa para os concursos públicos que virão, tá bom? Então, venha se preparar comigo. Agora, você do interior, eu não sei qual é a disponibilidade ou qual o recurso que você tem em Ponta Porã, a despeito de ser uma cidade vizinha. Eu não sei as alternativas que você tem, mas agora você pode estudar comigo, o professor Gessé Cortez. É só você inscrever-se no meu curso online. Eu vou deixar aqui na descrição o link do grupo de divulgação, o link do WhatsApp do grupo de divulgação do meu curso. Lá a gente pode conversar sobre valores, qualquer outra dúvida, caso você tenha. O material é todo em PDF e depois, no final de cada aula, tem o Memorex da aula, que é o resumo da aula, como se fosse o quadro da aula, para você depois rever, revisar e assim por diante, tá bom? Venha estudar comigo, venha fazer, você do interior do estado, você que é aqui próximo, Jaraguari, Bandeirantes, você que tem aí as provas que aqui tem no canal, cara, que eu já fiz correções, que é o caso de São Gabriel do Oeste, que é o caso de Água Clara, que é o caso de Eldorado, você agora pode estudar com o professor Gessé Cortez. Não deixe de se inscrever no curso. As aulas começam agora, esta semana, módulo 1, tá? Então venha estudar com o professor Gessé Cortez. Tá bom, então? Feitos os avisos, é muito importante. Se esse vídeo for útil para você, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar. Isso também ajuda o canal a ganhar a devida relevância que assim nós pretendemos. Vamos então?
Vem comigo então para a prova. Está aqui a interface da prova. É uma prova FAPEC, como eu disse para você, ocorreu agora domingo, dia 8, tá? A prova foi de manhã, duração de 5 horas, aí você encontra o gabarito dela, né? Assim que disponibilizar. Eu não sei, eu falo aqui da quarta-feira, não sei se já está disponível. Professor de ensino fundamental e anos iniciais. O colega, né, tampou aqui, né, um papelzinho, mas quanto a isso, tá? Se você quiser que eu faça uma correção da prova que ocorreu na sua cidade, eu faço. Você não precisa nem fazer esse procedimento. Aqui mesmo eu já providencio, justamente para não aparecer seu nome, não aparecer seu documento, não aparecer nada, tá? Nenhuma identificação, tá bom? Vamos para a prova? Aí ele tem aqui o texto, né? É uma foto, tá, meus amigos? Então, por isso que ela tem a paciência aqui com a definição da foto, alguma sombra, coisa parecida, tá bom? E ele começa a questão 1. A interpretação do texto depende de uma série de fatores, dentre os quais a inferência ou a identificação dos sentidos que os elementos linguísticos assumem no texto, tá? Isso é enunciado. Em qual das alternativas o sentido da expressão indicada está correto em relação ao seu papel no texto? Notem que parece ser uma questão de interpretação, meus amigos, mas só que é uma questão gramatical. É uma questão que vai levar em consideração orações reduzidas. Então, você deve fazer o seu estudo de orações reduzidas. Olha o procedimento que eu vou fazer. Eu vou desenvolver a oração e, ao desenvolver, eu vou acionar a conjunção adequada, ou a conjunção que melhor se aproxima. E aí eu vou conseguir identificar. Quer ver? Ó, além de minimizar, tá? Ele falou que está no 5º parágrafo, ele falou que causa uma concessão ou oposição. Além de minimizar, 5º parágrafo. Ó, você está vendo que eu não vou precisar ler nem tudo. Ó. Dá uma olhada aqui. Ó. Como incentivar engajamento, gerar interação e aumentar a frequência de compra, além de minimizar. Notem que, além de, já está fazendo o papel da adição e não o papel da concessão. Então a letra A está errada. Sendo diferentes, ele falou que é causa ou condição. Vamos ver? 3º parágrafo. Tem que ler no texto, porque você precisa da oração principal. Tá? 3º parágrafo. Diz assim, ó. Sendo diferentes. Está aqui. Campanhas inteligentes conseguem se destacar sendo inteligentes. Campanhas inteligentes conseguem se destacar porque são inteligentes. Ou, desculpa, inteligentes não. Diferentes. Porque são diferentes ou se forem diferentes. Então, como é uma oração reduzida, meus amigos, então, às vezes, esse gerúndio, esse particípio, esse infinitivo, ele pode dar vazão para 2, para 3, para mais interpretações. Porque justamente ele não tem a conjunção. A FAPEC, sabendo disso, aí o que ele faz? Ó? Olha a letra B. Sendo diferentes, pode ser causa? Pode. Porque você viu, eu substituí por porquê. Pode ter condição? Pode, porque eu substituí também pelo C. Como ele está no gerúndio, ele dá essa vazão, essa possibilidade de mais de uma interpretação, mais de uma possibilidade de definição. Mas notem que é um tópico gramatical. Ele está analisando orações reduzidas, tá? Muito bem. Então vamos lá. Mais um. Devido a descontos, ele falou que é consequência, é o 5º parágrafo. Devido a descontos. Está aqui. Ó, além de minimizar potencial de receita perdida devido a descontos. Então, notem que é uma receita perdida porque foram dados descontos, tá? Então, porque foram dados descontos é uma relação de causa. Ele falou que é uma relação de consequência. É errado. É errado. Não é a mesma coisa. Uma coisa é a relação de causa, outra coisa é a relação de consequência. Não são sinônimos, meus amigos, tá? Vamos lá, questão D. Diz assim, sendo diferente, falou que é consequência. Não, a gente já analisou que ele é causa ou condição. Devido a descontos, também não é condição, tá? Não pode ser condição. Ele vai ser causal, ele não vai ser nem condicional e nem de consequência, tá? Então, a resposta correta neste caso é a letra B. Não observe a marcação do colega, porque o colega pode se equivocar, tá? Então, no caso desse caso, a resposta correta é a letra B, tá bom?
Eu vou marcando, vou destacando aqui para você não se perder. Neste caso, meus amigos, eles só mandaram as questões de língua portuguesa, tá? Então, eu não tenho a prova completa. Então, quem tiver interesse da prova completa, eu não tenho. Agora, se você quiser essa parte de língua portuguesa, para você fazer um arquivo, para você analisar melhor, aí você escreve no meu e-mail, que está aqui na descrição, e aí eu mando a prova para você, com o maior prazer, tá bom? Com base nos princípios e nos mecanismos de coesão textual e na análise das relações coesivas estabelecidas no texto, é correto afirmar que, então vamos lá? No sexto parágrafo, a retomada de, abre aspas, serviços financeiros, varejo e serviços de assinatura é feita por um sinônimo, tá? Então vamos lá? Deixa eu ver aqui. 2 letras, sexto parágrafo. Tá aqui, ó. Serviços financeiros, varejo ou serviços de assinatura, não importa o segmento. Ele está tentando afirmar que segmento é sinônimo. Não, isso não é uma relação de sinonímia. Isso é uma relação de, nós chamamos de, existe o hipônimo e existe o hiperônimo. O que é o hipônimo? O hipônimo é um nome específico. O hiperônimo, hiper, grande, é um nome genérico. Então, é assim, ó, um animal. Um animal é um hiperônimo, porque, vê se você concorda comigo, ele é genérico. Um monte de coisa pode ser um animal. Agora, quando eu falo, por exemplo, do lobo-guará, ele é um animal específico, tá? Então, isso é um hipônimo. Então, o que ele fez? Ele usou elementos específicos que são serviços financeiros, varejos, serviço de assinatura, não importa o segmento. Aí ele retoma com o segmento. Segmento não é sinônimo, ele é um hipônimo, ele é um hiperônimo de elementos que são hipônimos, que é o caso de serviços financeiros, varejos e serviços de assinatura. Aí ele retoma por algo genérico. Então essa relação não se chama sinonímia, ela se chama hiperonímia, tá? Letra A está errada. Letra B. No quarto parágrafo, o pronome seus, em seus produtos, retoma clientes. Quarto parágrafo. Vamos ver aqui? Bom, criar conexões verdadeiras com seus clientes, tá? Não, errado. Porque não, ele está concordando com clientes, mas ele está falando a respeito de retomar. O que ele retoma? Olha só, vamos ler o terceiro parágrafo. Além disso, o consumidor é bombardeado por ofertas parecidas e fica com dificuldade em escolher a melhor. Campanhas inteligentes conseguem se destacar sendo diferentes, criar conexões verdadeiras com seus clientes. Na verdade, aqui o que acontece? Existe um sujeito oculto aqui, certo? Esse sujeito oculto é com quem ele está falando. Ó, datas promocionais são ótimas para vender e ninguém pode negar. Mas já parou para pensar? Você já parou? Então são os seus clientes. Então existe um sujeito oculto aqui, que é justamente pelo fato de ser um artigo, né? Nota aqui, ó, como se destacar na Black Friday, publicado na Isto É, em 2022. Então, como é um artigo, ele está conversando com um sujeito oculto. Então, quem está sendo retomado aqui é esse sujeito oculto, não a palavra clientes. Então, a letra B está errada. Letra C. No primeiro parágrafo, público é retomado por clientes. Vamos ver? Primeiro parágrafo. Datas sazonais são ótimas para vender e ninguém pode negar, mas já parou para pensar em aproveitar a oportunidade para também se relacionar melhor com seu público. A Black Friday não deve ser apenas sobre vender mais. Ela é uma oportunidade de construir relações com seus clientes. Então, notem, de novo, a relação de hipônimo e hiperônimo, tá? Então, o hiperônimo é público, porque público, meus amigos, é quem assiste uma TV, é quem assiste no teatro. Público são as pessoas que estão passando na rua, tá? Porque o cara é um artista de rua. E, neste caso, o seu público são os seus clientes. Aí, agora, é um público específico, são os clientes, tá? Então, neste caso, primeiro parágrafo, a palavra público é retomada por clientes. Correto.
é retomada numa relação que nós chamamos de hiperonímia. Hiponímia, hiperonímia. Neste caso, o público é o hiperônimo e clientes é o hipônimo. Então, a relação correta é a letra C. Você vê que não é uma questão de interpretação, é uma questão gramatical. São tópicos gramaticais. Eu falo para você, venha estudar gramática com o professor Gessé Cortez, tá bom? Tá bom, então. Letra D. No quinto parágrafo, essa estratégia retoma Black Friday. Vamos ver aqui? Ó, o marketing de recompensas pode ser um grande aliado das empresas na Black Friday. Essa estratégia... não retomou Black Friday, retomou marketing de recompensa, tá? Notem que o essa concorda com estratégia, mas quem que ele retoma? Ele retoma o marketing. O marketing é essa estratégia, tá? Errado. Letra D, errado. E letra E. No primeiro parágrafo, seus e sua retomam Black Friday. Vamos ver? Letra E. Desculpa. Primeiro parágrafo. Datas sazonais são ótimas para vender e ninguém pode negar, mas já parou para pensar em aproveitar a oportunidade para também se relacionar melhor com o seu público? Notem, tá vendo? Há um sujeito oculto. O jornalista está conversando com o público dele, com o leitor. E este leitor é que está sendo retomado. Seu público, seus clientes. Está errado. Afirmativo da letra E está errado. Porque ele não retoma Black Friday, ele retoma o leitor, tá? Então, na número 2, fiquemos com a letra C. Todas as outras estão erradas. Terceiro, relações de coesão não se limitam à questão de referenciação, que é o que ele fez na questão 2. Envolvem também concordância, pontuação e outras relações entre os elementos linguísticos. Assinale a alternativa que analisa corretamente o respectivo fragmento do texto, tá? No último período do sexto parágrafo, há problemas de coesão decorrentes à falta de paralelismo. No último período do sexto parágrafo. Vamos ver qual que é o último. Você sabe achar? É aquele que ele vai da letra maiúscula ao ponto final. Então vamos lá? As possibilidades do marketing de recompensa são inúmeras. E os benefícios também. 2 pontos. Diferenciação dos concorrentes traz maior percepção de valor. Pode ser usado por empresas de todos os tamanhos e permite campanhas personalizáveis. Aqui qual que é o problema? Os 2 pontos nos deixou em dúvida sobre o que ele queria dizer. Normalmente os 2 pontos a gente usa para quê? Para explicação. Então seria o quê? Marketing de recompensas são inúmeras e os benefícios também. Aí ele vai falar dos benefícios. Diferenciação dos concorrentes. Não, ele está falando de outra coisa. Então, esses 2 pontos, ele marca uma interrupção abrupta. Então, ele interrompeu de forma abrupta, o que nos deixou em dúvida o que ele queria dizer. Aí ele coloca aqui mais uma ocorrência de vírgula como se fosse um parênteses, porque essa vírgula não está explicando, traz maior percepção de valor, ela está fazendo um papel, né, de oração explicativa, e pode ser usado. Quem pode ser usado? A diferenciação. Então a gente tem um problema aqui, a pontuação trouxe um problema de paralelismo, tá? Então ela não ficou fluido, eu costumo dizer. Porque o paralelismo ele faz isso, ele deixa o texto fluido. Quando você faz esse tipo de interrupção abrupta, que nos deixa dúvida sobre o que ele realmente queria fazer aqui, só fazendo o restante da leitura, torna a leitura empolada, ela não fica fluida. Então, nós dizemos que houve um erro de paralelismo. Então, a terceira, a errada, é a letra A, tá? Agora vamos para o resto. Letra B. Depois que ele acabar, o pronome ela deveria estar no plural porque retoma campanha, segundo parágrafo. Vamos lá, vamos lá. Campanhas promocionais com foco apenas no menor preço e descontos colhem resultados de curto prazo e não contribuem para fidelizar clientes no longo prazo. O que acontece com os clientes que compraram um produto seu com desconto durante essa data e depois que ela acabar, quem que é o ela? O ela é data, tá? Então ele não retoma campanhas, então ele não deveria estar no plural. O que ele afirmou aqui está errado, tá? Muito bem. C. A diferenciação das abre aspas,
diferenciação dos concorrentes, vírgula, traz, o verbo deveria estar no plural para concordar com o sujeito, tá? Mas quem que é o sujeito? Provavelmente o sujeito é o mesmo, tá? Porque note que o sujeito de pode ser usado é diferenciação. E traz, provavelmente também. Agora, como a oração está entre parênteses, desculpa, entre vírgulas, essas vírgulas cumprem uma função como se fosse uma função de parênteses, né? É um extratexto que ele quis colocar aqui, uma interrupção abrupta. A despeito que ficou exagerado, né? Mas tudo bem. Letra C diz assim, não, acabei de fazer a letra C. Letra D, em ele voltará a comprar, o uso do pronome no singular está correto, pois retoma consumidor, terceiro parágrafo. Vamos lá? Ah, tá. Problema, tá? Em ela voltará a comprar, o ele está no segundo parágrafo e consumidor está no terceiro. Então eu vou perguntar, como que o ele vai retomar se o consumidor está depois? Então não é essa a relação, ele não retoma, tá? Então já estaria errada a letra D, porque para ele retomar, isso daqui deveria estar no primeiro parágrafo, tá? Ou no segundo parágrafo, mas anterior ao ele, tá? Para ele retomar, então já está errada a afirmativa, tá? Vamos ver o que ele retoma aqui, ele voltará. Quem que é esse ele aqui? Campanhas promocionais, o que acontece com os clientes que compraram um produto seu com desconto durante essa data, depois que ela acabar? Eles voltarão a comprar, tá? Tá errado aqui. Também tá errada a relação, porque esse ele retoma clientes, então ele deveria estar no plural, tá? Então ele não retoma o consumidor. Ele está errado, ele deveria estar no plural, tá? E letra E. Em diferenciação dos concorrentes, vírgula, traz, usou-se incorretamente a vírgula, separando-se o sujeito do predicado. Não, a oração, ela está toda ela entre vírgula, então, necessariamente não houve erro, tá? Essa vírgula está fazendo um papel aí, que é um papel de um parênteses, é um papel de uma oração explicativa. Então, não está errado. A correta aqui, a afirmativa correta, é a letra A, porque houve sim um erro do paralelismo, tá? Tá me acompanhando? Tudo bem? Vamos lá. 4. Assinale a alternativa que classifica corretamente os termos oracionais de curto prazo e no longo prazo. Segundo parágrafo. Vamos lá? Faz comigo aqui, ó. Como é que faz isso aqui, Jessé? Vamos lá. Colhem resultados de curto prazo. Esse de curto prazo, ele está precedido por preposição. Então, ele pode ser duas coisas. Ou ele pode ser um monte de coisa, na verdade. Mas ele pode ser um adjunto adverbial, ou um adjunto adnominal, ou um complemento nominal. Para que ele seja adjunto adverbial, eu vou trocar o elemento com preposição e ele vai ter que variar. Se ele não variar, para ele ser um adjunto adverbial, ele não pode variar. Se ele variar, aí ele vai estar cumprindo o papel de adjetivo. Ele vai ser um adjunto adnominal. Vamos tentar fazer? Colhem resultados curtos. Então, eles não colhem resultados curto. Então, ele não é advérbio. Então, ele tem valor de adjetivo. Colhem resultados de curto prazo. Colhem resultados curtos. Jessé, o que isso prova para mim? Prova que ele é uma adjunta adnominal. Ele tem valor de adjetivo, tá? Agora, clientes, quando? No longo prazo. Esse daqui vai ser adjunto adverbial. Contribuem para fidelizar clientes longamente, tá? Em longo prazo. Advérbio. Então, respectivamente, ele vai ser um adjunto adnominal e um adjunto adverbial, respectivamente. Correta a letra B, tá? Muito bem. 5. Essa questão avalia conhecimento sobre ortografia. Então, vamos lá. Letra A. No sexto parágrafo, o que vai acontecer? A palavra traz está incorretamente grafada. A grafia correta seria traz. Não. Esse traz com acento S existe, mas ele é uma preposição. É aquilo que está por trás. Aqui, por trás de mim, estão alguns livros. Por trás, tá? Esse traz que ele acionou é o traz do verbo trazer, corretamente grafado. A letra A está errada. Letra B.
No quinto parágrafo, a palavra potencial, assim como frequência, deveria estar acentuada. Negativo. Frequência está acentuada porque é uma paroxítona terminada de tom crescente. Potencial é uma oxítona terminada em L. Não, não tem regra para ela não deveria estar acentuada. Letra C, mais uma vez, peço desculpa porque são fotos, tá? Vamos lá. Se passarmos o sujeito da frase, ele voltará a comprar com você sem desconto, para o plural, o verbo será assim, eles voltaram. Não. Ele voltará, eles voltarão, tá? Com tio. Por quê? Porque trata-se do futuro do presente. Então, o futuro do presente no singular, o plural dele, eles voltarão, que seria o correto. Né? Nós vimos que esse ele voltará. Está errado. Letra D. A forma verbal pode, primeiro, quinto, duas ocorrências e 6 parágrafos, não está graficamente acentuada, porque os acentos diferenciados de timbre foram abolidos. Não foram. A maioria deles, sim, que era o que acontecia com pelo e pelo. Então, era um acento diferencial quanto ao timbre. Nós temos uma herança. Essa herança ainda é desde do governo, né? Você que frequenta sebo, você já viu ele com acento circunflexo? Por que o ele tinha acento circunflexo? Por causa da letra L. Então, a regra era assim, ó, aquilo que era fechado recebia acento circunflexo. Aquilo que era aberto não recebia acento. Então, governo tinha acento circunflexo, por causa de governo, verbo, né? Governo. Ele tinha acento circunflexo. Por quê? Por causa da letra L. O toda tinha acento circunflexo, porque na Amazônia tinha um passarinho chamado toda. Isso aprendi com uma coordenadora minha. Tinha um passarinho chamado toda. Como ele era toda aberto, então o toda tem acento circunflexo. Se você frequenta sebo, pega livro muito velho, você já viu esse tipo de acento, tá? Tem uma Bíblia muito antiga na sua casa, tal. Isso era chamado de acento diferencial quanto ao timbre. Isso acabou? Acabou. Não existem mais esses acentos que eu mencionei. Mas tem uma herança, uma única herança, que é o pode e o pode. Pode, acento circunflexo, que é o pretérito do verbo poder. Lembra? Pretérito perfeito do verbo poder. Eu pude, tu pudeste. Ele pôde. Nós podemos, tá? Pretérito perfeito. E eu tenho presente do indicativo. Eu posso, tu podes, ele pode, aberto, tá? Então, o pode não tem acento. Então, não, ele não deveria receber acento, não foi acentuado, tá tudo errado que ele falou aqui. Letra E. As palavras fidelizar, minimizar e personalizáveis grafam-se com Z, porque em seu processo de formação houve o acréscimo do sufixo izar, correto? Então, ele é fiel, só que daí eu vou fazer o verbo, né? Ele vai ficar fidelizar. Então, quando a palavra ela não tem S na sua composição e ela se transforma em verbo, automaticamente ela recebe esse Z, tá? Regra de ortografia, tá bom? Estou te falando, venha estudar gramática com o professor Gessé Cortez, você do interior, você que vai fazer prova FAPEC, tá? Venha fazer, as inscrições estão abertas, o curso começa terça-feira, período noturno, tá? Horário de MS, tá? Por quê? Porque graças ao alcance do canal, a gente tem recebido, né, contato, né, de Santa Catarina, do Paraná, da Paraíba, do Ceará, de Pernambuco. Um abraço a todos vocês que ajudam Gramática Descomplicada a ficar cada vez maior, tá? A correta letra E, tá bom? 6. A classe de palavras está correta. A classe de palavra está corretamente na alternativa, está corretamente classificada, né, cara? Os enunciados, né? Não ajuda, né? Mas vamos lá. Letra A, ele falou que aliado é adjetivo. Pode ser, Gessé? Pode, mas depende da aplicabilidade dele, colega. Então, vamos ver? Quinto parágrafo. O que é um aliado? Vamos ver ali. Quinto parágrafo. O marketing de recompensa pode ser um grande aliado, substantivo, tá? Então, aliado está sendo aplicado aqui com o sentido de substantivo. Notem que ele pode ser, então ele é predicativo do sujeito, mas ele é feito aqui com um substantivo, tá? Então, aplica-se o substantivo com o valor de predicativo do sujeito. É gramática, colega, eu tô te falando, cara.
Mas tá bom então, tá errada ali a classificação. Melhor, adjetivo, pode ser? Pode. Como é que eu sei que se não é, Gessé? Vamos lá, primeiro parágrafo. Como é que eu sei, Gessé? Para ele ser adjetivo, você vai ter que flexionar se você colocar no plural. Quer ver? Cadê aqui? Primeiro parágrafo, melhor. Tá aqui. Tá aqui, ó. Bem aqui, ó. Vamos lá. Datas sazonais são ótimas para vender e ninguém pode negar. Mas já parou para pensar em aproveitar a oportunidade para também se relacionar melhor com o seu público? Gessé, será que é adjetivo, cara? Ele vai relacionar melhor, cara. Está qualificando. Não está qualificando. Ele está modificando. Como é que você sabe, Gessé? É que eu vou pôr no plural. Ó, aproveitarem as oportunidades para também se relacionarem melhores? Não. Para também se relacionarem melhor com o seu cliente. Então, é um modo, ele é um advérbio, colega. Lembra, o advérbio é invariável. O adjetivo, em qualquer circunstância, ele é uma palavra variável. Está errado. Segmento, ele falou que é verbo. Vamos ver. Vamos ver se é. Não tem como você não fazer isso, tá? Você tem que voltar no texto, tá? Serviços financeiros, varejo ou serviços de assinatura, não importa o segmento. Então, segmento é um substantivo, tá? Ele é uma chamada palavra deverbal, ela deriva do verbo seguir e aí ele é acrescido o sufixo, formando uma derivação sufixal. Mas note que o artigo o configura como substantivo, então ele é o segmento. Substantivo, tá errado, cara, tá errado. Vamos lá, espera, ele falou que é substantivo. Parece que é verbo, né? Mas vamos ver? Quarto parágrafo. Vamos lá, quarto parágrafo. Espera. Criar conexões verdadeiras com seus clientes resultará em relacionamentos duradouros, sem uma espera. O nome disso, colega, é derivação regressiva. A palavra espera é um substantivo abstrato que deriva imediatamente do verbo esperar. É o que nós chamamos de palavra deverbal. Porque ela era verbo, agora ela deixou de ser verbo. Agora ela é um substantivo, chamado de derivação regressiva. Substantivo, colega. Se ele é um substantivo, então está correta a análise da questão 6. A questão correta é a letra D. Como é conjunção causal? Pode ser? Claro que pode. Mas vamos ver. Quinto parágrafo. Não tem jeito, cara. Tem que voltar, tá? Ó. O marketing de recompensas pode ser um grande aliado das empresas na Black Friday. Essa estratégia pode ser usada para alcançar diversos objetivos. Como? Aí ele vai dar o exemplo. Ele usa o como para alcançar diversos objetivos, incentivar o engajamento, gerar... Então, nota, ele está fazendo um papel explicativo, não um papel de causa, tá? E outra coisa, esse como também, ele poderia ser retirado, o que poderia também classificá-lo como expressão, como partícula expletiva, tá? Então, ele não faz, muito importante, ele não faz o papel de conjunção aqui, tá? Então, neste caso aqui, está errada a aplicabilidade aqui, tá? Ele está mais para uma preposição acidental do que para uma conjunção causal, tá bom? Está errado. A análise correta é a letra D. 7. As palavras compra, desconto e engajamento são formadas respectivamente. Então, o que é compra? Compra é um substantivo abstrato que deriva imediatamente do verbo comprar. Isso se chama derivação regressiva. Tá vendo? Derivação regressiva da letra C, derivação regressiva da letra D. Correto. Aí eu tenho desconto. A palavra, se você não sabe, é contar, tá? Aí eu tenho conto, aí eu tenho desconto, tá? Então, ele é uma derivação prefixal. Trata-se de uma prefixação, tá? E engajamento vem do verbo engajar, que daí ele vira substantivo, né? Engajamento, o que nós chamamos de derivação sufixal ou sufixação. A resposta correta é a letra D, tá? Muito bem. 8. A classificação da oração. A classificação da oração, que comprar um produto seu com desconto durante essa data, segundo parágrafo, está correta na alternativa. A classificação está correta. Segundo parágrafo, vamos lá ver? Segundo parágrafo. Por que tem que ir lá ver? Porque a gente tem que ver se ele é conjunção integrante, a gente precisa da oração principal. A gente precisa da oração principal, senão eu não consigo identificar, tá? Vamos lá. Que comprar? De imediato, ó,
Note como o sujeito pode estar indeterminado, não adianta. Tem que ir lá, não tem jeito. Olha lá, você vê, ele tentou fazer análise de oração subordinada substituindo por isso, mas não tem como, você tem que olhar a oração principal para você fazer esse serviço. Então vamos lá, segundo parágrafo, que compraram. Vamos lá, vai, tem que fazer serviço, cara. Tem que ficar voltando no texto, é uma prova FAPEC, tá? Que compraram, cadê aqui? Que compraram, segundo parágrafo. Comprar com você com desconto. Aqui, ó, tá aqui. O que acontece com os clientes que compraram? Então, notem, ó, o que acontece com os clientes que compraram. Quem compraram? Os clientes, então é um pronome relativo. O que acontece com os clientes, os quais compraram? Pronome relativo. Se ele é pronome relativo, então nós estamos diante de uma oração subordinada adjetiva. Qual que é o nosso problema? É uma adjetiva explicativa ou restritiva? Se você frequenta as minhas aulas, se você já estudou com o professor Gessé Cortez, a gente tem que analisar a presença da vírgula. Nota que ela está sem vírgula, então ela tem que ser, obrigatoriamente, uma oração subordinada adjetiva restritiva, tá? Se ela tivesse com vírgula, explicativa. Então ela é restritiva. Vamos ver aqui? Está sem vírgula, restritiva. Oração subordinada adjetiva restritiva. Tem várias aulas aqui no canal, várias correções sobre esse tópico aqui no canal. Não deixe de se inscrever no canal. Seja muito bem-vindo ao Gramática Descomplicada. Tá? 9. Tomando como base as regras identificadas para a norma culta, cenário alternativo que apresenta o comentário correto sobre a colocação pronominal realizada em, olha lá, 3 orações, hein? Também se relacionar, correto, para oferecer-lhe, correto, conseguem se destacar. Os pronomes estão corretamente colocados. Vamos ver o que ele vai falar. Para oferecer-lhe, o correto seria o uso de próclise, pois há uma palavra atrativa. Preposição não é palavra atrativa, tá? Então, o que acontece é o seguinte, como a frase não está iniciando, ela tem algo antes, você pode colocar próximo, não seria totalmente correto, mas você poderia, porque daí a oração não estaria começando com pronome oblíquo. Mas você tem uma regra de ênclise. Por quê? Porque o verbo está no infinitivo, que o infinitivo, no caso, exige ênclise pronominal. Então, ele não exige próclise, está corretamente colocado. Está errado, letra A. Letra B, também se relacionar, justifica-se a próclise pela presença da palavra atrativa. Correto. Neste caso, seria um caso de facultatividade, tá? Porque o também é um advérbio. O advérbio atrai, mas você tem um infinitivo. Como ele é infinitivo, então você pode usar ênclise pronominal. Então pode ser ênclise, pode ser próclise. Ele está dizendo que justifica-se a presença. Está dizendo que estaria mais correto, não sei se existe essa expressão, colocar ênclise pronominal. Ele está dizendo que a próclise se justificou pela presença da palavra atrativa. Qual que é a palavra atrativa? O advérbio. Todo advérbio atrai, colega. Todo advérbio atrai. Próclise. A correta letra B. Tá? Letra C. Conseguem se destacar, usa-se corretamente a próclise, porque há a palavra atrativa. Não. O consegue não é palavra atrativa. O que ocorreu aqui é que, como ele é uma locução verbal, você pode colocar o verbo antes do infinitivo ou depois. Desculpa, o pronome, né? Antes do infinitivo ou depois. É uma facultatividade, então não há palavra atrativa. Está errado. Letra D. Assim como em para oferecer-lhe, o pronome deveria estar enclítico nos demais enunciados. Todos são infinitivos, estão, mas eles também têm caso de próclise. Então funciona assim. Eu tenho regra de ênclise, eu tenho regra de próclise, eu posso obedecer a ênclise ou eu posso obedecer a próclise. Nós não chamamos isso de facultatividade. O que há é uma obediência ou a uma regra ou a outra. Por quê? Porque essas regras se equivalem. Diferente da mesóclise. Havendo a regra de próclise, a próclise é superior à mesóclise. Então, realizar-se-á neste sábado o culto de comemoração. Realizar-se-á. Por quê? Porque eu não posso começar a frase com o pronome oblíquo. Agora, se eu colocar sem vírgula, sábado se realizará. Por quê? Porque sábado é o meu advérbio. E aí o advérbio vai atrair obrigatoriamente. É regra de colocação pronominal, cara. Tem que ser decorada, tá bom? O que ele falou aqui está errado. Letra D, assim como em para oferecer, não.
Letra E. Assim como em também se relacionar, o pronome deveria estar proclítico nos demais enunciados. Não, não. Nenhum caso da letra D, nenhum caso da letra E. A correta é a letra B. Vamos lá? Vamos lá, faz agora a 10, tá vendo? Foi foto, então ela está meio desfocada aqui, mas vamos tentar fazer assim mesmo. Assinale a alternativa correta quanto ao uso culto, né? Quanto à regência, verbal nominal, ou uso, que é a presença ou ausência, do acento indicativo de classe. Letra A, ele avisou a gerente que, errado, tá? Por quê? Porque quem avisa, amigo é... Não, peraí. Quem avisa alguma coisa a alguém ou alguma coisa, tá? Neste caso, o verbo avisar, ele é verbo transitivo direto e indireto. Ele pode ter objeto direto e pode ter objeto direto. Só que tem um pequeno problema. Qualquer um pode ser o seu objeto direto e qualquer um pode ser o seu objeto indireto. Só que não pode ter os dois. Do jeito como está aqui, ele deveria ter a crase no primeiro, tá? Para evidenciar gerente como objeto indireto, para depois vir a oração subordinada substantiva, que é objetiva direta. Mas poderia estar correto aqui se viesse assim. Ele avisou a gerente de que, aí você teria a gerente como objeto direto e o de que como uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Cara, eu estou te falando, é gramática, você está perdendo tempo. Vem estudar gramática com o professor Gessé Cortez, cara. Então vamos lá? Está errado, deveria ter uma crase aqui. Normalmente eu falo para os alunos o seguinte, encontrou o primeiro erro, passa para outra questão, cara. Você está fazendo a prova, o tempo é importante. Então está errado, tá? Então vamos lá, letra B. Ele avisou a gerente que, correto, tá? Ele avisou a gerente que, porque aqui é o objeto indireto e agora vai começar a oração subordinada substantiva objetiva direta. Então vamos lá? Ele avisou a gerente que, vírgula, devido à interrupção, correto, se é devido ao caos, devido à interrupção de um trecho da rodovia, vírgula, ainda demoraria de 2 a 3 horas. Errado. Por quê? Se aqui eu tenho preposição apenas, aqui eu vou ter apenas preposição. Isso se chama paralelismo. Então, se ele demoraria das 2 às 3 horas, aí teria crase. Agora, como ele colocou apenas a preposição, ele não pode colocar a crase aqui. Não pode ter preposição aqui. É proibido, tá? E, então já está errado. Chegar a ponta porã, neste caso aqui, não tem crase, tá? Mas tá bom então. Letra C. Ele avisou a gerente que, mesmo o erro da letra A, tá errado. Letra D, ele avisou, errado. Por que errado? Tem crase, Gessé? Tá, mas agora ele colocou o de que. Sabe o que ele fez aqui? Ele deixou com 2 objetos indiretos. Tá errado, cara, tá? Então, ele poderia colocar, ele avisou a gerente de que, mas ele não poderia colocar crase, porque daí a gerente seria um objeto direto. E de que seria a minha oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Corretamente colocado. Mas como ele colocou a crase aqui, aí ficou errado. Vamos para a letra E. Ele avisou a gerente de que, correto. Então aqui é o objeto direto e aqui é o objeto indireto. Devido à interrupção, correto, de um trecho da rodovia, vírgula, ainda demoraria de 2 a 3, ó, correto, para chegar a Ponta Porã. Chegar a Ponta Porã não pode ter crase. Por que não pode ter crase? Porque a cidade de Ponta Porã, ela não admite artigo. Já sei como é que você sabe. Por causa da regrinha. Colega, eu tô te falando, cara, mas pega essa comigo, hein? Ó. É o volto da, crase A, volto D, crase para quê? Quando você aplica o volto da, crase A, volto D, crase para quê, você localiza se aquele substantivo, que pode ser próprio, pode ser comum, se ele recebe artigo ou não. Veja bem, ele vai chegar à praia, tem que ter crase. Ué, Jessé, qual que é a diferença? É fácil. Eu fui à praia, eu voltei da praia. Lembra? Volto da, crase A, volto D, crase para quê? Agora faz a mesma coisa em Ponta Porã. Por que Ponta Porã não pode ter crase? Está correta a letra E. Vamos lá? Fui a Ponta Porã. Fui a Ponta Porã esses dias. Estive lá hospedado lá. Hotel sensacional. Não vou falar aqui porque fazer propaganda do hotel, mas o hotel foi sensacional, cara. Né? Hotel 4 estrelas em Ponta Porã. Tá? Aí o que acontece? Fui a Ponta Porã, voltei de Ponta Porã. Então, volto de crase para quê? Aí você descobre que a cidade, o substantivo Ponta Porã, ele não admite artigo.
Então, chegar a Ponta Porã não pode ter crase. Isso daqui é uma preposição, isso não é artigo. Porque quem chega, chega a, mas não pode ter crase. Tá? Então, a correta é a letra E. Complexo, né, cara? Letra E. Ficou parecendo um sorriso, mas tudo bem. Letra E. 11, questão de hífen. Assinale a alternativa em que não há erro de grafia e de acentuação. Então, o que acontece? O gentílico, que é o nome que se dá ao substantivo, que a gente chamava de substantivo adjetivo pátrio, né? Que é aquele adjetivo que faz referência ao nome do lugar onde a pessoa nasceu, que pode ser uma cidade, um estado, um país, um continente, tá? Funciona assim. A palavra, ela pode ser, sendo composta, ela pode ter hífen ou não interessa. O gentílico tem que ter hífen. Então, o que acontece? Ponta Porã não tem hífen. Se é de Ponta Porã, você sabe, Ponta Porã não tem hífen. Mas Ponta Poranense tem que ter. Correta a letra D. Tá? Agora, mesma coisa para Sul Mato Grossense. Então, eu nasci no Mato Grosso do Sul. São 4 palavras. Quando eu vou fazer o gentílico, que no caso é Sul Mato Grossense, cada palavra tem que ser separada por hífen. Tá? Isso é novo? Não é. Isso não é reforma ortográfica. Mas existe um parágrafo falando sobre isso na reforma ortográfica. Tá? Então, o correto aqui é a letra D. E hotéis tem que ter acento, porque o ditongo aberto é, el, ele continua acentuado se for oxítono. Paroxítono não, tá? Então, como por exemplo, assembleia não tem acento, mas hotéis tem que ter, porque hotéis é oxítono, tá? Então tá, correta a letra D. Tá ficando extenso essa conversa hoje, hein, velho? Vamos lá. 12. Assinale a alternativa em que não há erro de pontuação. Vamos lá? Letra A. Quando perguntaram o quê? Sim, então isso aqui não é conjunção condicional, tá? Isso daqui é conjunção integrante. Então nós estamos diante de uma oração subordinada substantivo objetiva direta. Quando perguntaram isso, tá? Quando perguntaram se ela iria fazer o concurso, respondeu, não. Tá errado. Ela respondeu isso. Trata-se de uma oração subordinada substantivo objetiva direta, não pode ter vírgula. Não pode separar o verbo do objeto direto, o verbo do objeto indireto, não pode. Letra B. Quando perguntaram se ela iria, eu vou perguntar para você, quem queria fazer, não é ela? Então está separando o sujeito do verbo, irmão. Não pode estar errado. Letra C. Quando perguntaram se ela iria fazer o concurso, vírgula, respondeu que não tinha interesse, mas foi uma das primeiras a fazer a inscrição. Essa aqui é a alternativa correta. Tá? É a letra C. D. Quando perguntar. Não, tá errado. Quando perguntaram isso, é objeto direto, não pode. E. Quando perguntaram se. Não, tá tudo errado. O correto é a letra D. Agora vai acontecer um negócio curioso aqui, colegas, que é o seguinte. Me mandaram a foto da prova. E aí, na questão 13, ficou faltando um pedaço, que é a outra coluna da questão 14. Aí mandaram a foto da questão 14 e ela vem dobrada e não dá para ler o final. Então, não dá para fazer. Então, eu vou parar aqui na 13, tá? Até porque também o vídeo está ficando extenso. Mas ficou ilegível a 14, tá bom? Quando sair o gabarito preliminar, vocês me falam qual é a alternativa 14, porque não dá, tá bom? Ficou ilegível. O uso de homônimo, ficou bem dobradinho assim na dobra aqui, e não dá para ler aqui, tá? Tá bom então. O uso de homônimos e de parônimos está correto na alternativa. Vamos ver se a gente consegue fazer. A letra A. Acusado de infringir regras básicas de administração pública e taxado de corrupto, cumprimentou ironicamente a todos e abandonou a sessão. Tá correto, cara? Tá. Porque a sessão pode ser a reunião deles lá, que é o horário da reunião. Então pode ser a sessão, que é um órgão, o lugar? Pode. Aí teria que ser com C cedilhado. Mas pode ser a sessão com 2 S nesse caso? Pode, porque eles estavam ali no horário reunidos e ele abandonou aquele horário, abandonou aquela reunião. A letra A está correta. Não dá para fazer análise completa, porque está faltando, como você está vendo aqui, as letras D e E, tá? Acusado de infligir, está errado, tá? Está errado. Taxado não é com X, taxado é com CH, do jeito que não está aqui, tá? Letra C, acusado de infringir, também não dá, é infringir, tá?
regras básicas de administração pública e taxado de corrupto, cumprimentou não tem, é cumprimentou, do jeito como está na letra A. Então, correta a letra A. 14 não dá para ler, meus amigos. As questões de língua portuguesa foram até as questões 14, depois começam já as questões específicas. Não tem a prova toda, então não tem como mandar para você o restante. Então, você tem interesse nas questões de pedagogia, etc., eu não tenho, tá? Só me mandar as questões de língua portuguesa. Então, mais uma vez, tá? Se foi útil para você, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, isso ajuda o canal a ganhar a devida relevância, tá? Mais uma vez, então, para encerrar, eu sou o professor Gessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.